Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é continuar com os comandos de repetição, mais especificamente no for, né, com o comando break. O comando break, como nós já vimos, dois usos para o comando break, né, interrompendo os comandos switch. A gente viu esse conceito aqui do break depois do case aqui, né, e da lista de comandos, aí você segue o break, né, a gente viu isso em switch. Na verdade, o comando break serve para quebrar a execução de um comando, o switch, ou interromper a execução de qualquer loop, seja o for, o while ou do while, tá? Então, o comando break tem essa opção de interromper, né, quebrar a execução. O comando break é utilizado para terminar de forma abrupta uma repetição. Por exemplo, se estivermos dentro de uma repetição, um determinado resultado ocorreu, o programa deverá sair da repetição e continuar na primeira linha seguinte dela, né? Então, essa aqui é a ideia. Então, ó, exemplo, né, de um código aqui que utiliza o break, no caso aqui o while, tá? Eu tenho duas variáveis, a variável A e B, eu vou entrar com o valor das variáveis, né, para A e para B, enquanto o A for menor que o B, você vai incrementando. Se o A for igual a 5, você vai dar um break. Ele não vai imprimir aqui o valor de A, né? Então, essa aqui é a ideia, porque ele interrompe aqui. Nessa situação, ele sai do while e já vai para o return 0. Essa aqui é a condição, ó. O break, no esquema de fluxograma, né? Ele interrompe, ele não executa o printf. Ele manda o break para cá e vai na continuação do programa. O comando continue, ele é diferente. Vou mostrar a execução do break aqui para vocês. Deixa eu só abrir o codificador. Vamos codificar aqui com o comando break. E aí eu mostro para vocês a execução desse programa aqui, ó. Basicamente, fazer ele rapidinho aqui para vocês, ó. Vou executar esse comando, né? Deixa eu abrir aqui o comando break, né? Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Eu já estou criando aqui. Deixa eu apresentar a minha tela para vocês. Salvar. Beleza. Aí aqui agora eu estou apresentando, né? Eu vou implementar esse programa aqui utilizando o nosso editor de software, né? Onde é o nosso codificação, né? Nosso editor para codificar código. Então aqui, ó, tem a variável A, a variável B, ponto e vírgula aqui. Aqui eu faço o escaneamento de A, né? Leio o valor de A, porcento %i, que eu gosto, i de inteiro, né? O autor da apostila utiliza o D, porcento D, mas funciona também. Aqui eu vou ler o B, enquanto o A for menor ou igual a B, abriu, fechou, eu faço A++, deixa eu ver se tem um incremento de A aqui, tem, faço um teste, se o A for igual a 5, break, executo o break, aqui eu dou um printf no valor de A, né? Então, aqui, ó, dou um printf no valor de A, um quebra de linha ali, beleza, ele vai executar. Então, executar esse programa, compilou, ele está esperando o valor, vou digitar 1
e vou digitar 100. 1, Enter, 100. Olha lá, ó, ele mostrou o 2, o 3, o 4. Não mostrou o 5 e interrompeu. Ele parou o break. Só provando, né, que o programa ele executa corretamente. Continuando aqui, eu tenho o comando continue. O comando continue, a diferença do comando break, só funciona dentro do loop. Ele é diferente. E o comando continue, ele pula a interação, né? Então, ó, quando for igual a 5, você vai dar um continue, ou seja, o continue, ele não vai imprimir o que está aqui e vai para o while, volta para o while, né? E ele só vai fazer isso quando for igual a 5, né? Então, ele vai mostrar o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 até o 100, né? Essa aqui é a ideia por trás dele. Então, aqui, ó, só para vocês verem, vou digitar 1, vou digitar 100. Ó, ele mostrou até o 100, porém, né? Só voltando aqui, ó. Executar de novo. Ó, do 1 até o 10. Ele vai pular o 5, né? Ele mostrou o 2, o 3, o 4, o 5, ele deu um continue, ou seja, continue é ir lá para o início do for, voltar para o for e testar a condição. E tudo que está depois do continue não é executado, né? Só que ele só vai fazer isso aqui uma vez, só quando o A for igual a 5, né? Essa condição vai ser verdadeira, ele entra dentro do if. Nas demais, ele não dá o continue. Essa aqui é a ideia. Essa que é a diferença do continue. Então, pula essa interação do loop. Quando o comando continue é executado, os comandos restantes da repetição são ignorados. Então, após, eles são ignorados. O programa volta a testar a condição, volta lá para o while, para saber se o mesmo deve ser executado novamente ou não. Aí, nesse exemplo, eu já mostrei para vocês o continue, ele faz esse procedimento aí. Né? Ó, quando eu chego no continue, ele volta para a condição, né? Depois, em todas as outras, ele vem nessa linha, ó, ele vai executar A igual a mais 1, por exemplo, vai ser 2, aí ele testa, é igual a 2? Não, então vem para o printf, imprime o 2, volta. O A é menor que igual a 10? Falso, verdadeiro. Então, o A vai para 3, não, depois vai no printf e volta. Depois o A vai para 4, e não, depois volta. Depois o A vai para 5, aí ele vem, sim, continue e volta. Então, ele não executa o de baixo. Até que chega uma situação que ele é não, aí ele sai. Muito bem explicadinho isso aqui. Go to e label. É um salto condicional para um local especificado. Este local é determinado por uma palavra chamada label. Este local pode ser à frente ou atrás do programa, mas deve ser dentro da mesma função. Forma geral, palavra-chave, go to, palavra-chave. Então, você tem uma palavra-chave que você defina, 2 pontos. Aí você tem código, depois você tem um go to e vai para essa palavra-chave. O teorema da programação estruturada prova que a instrução goTo não é necessária para escrever programas. Não tem necessidade de escrever goTo. As próprias repetições que a gente já tem são suficientes, né? Apesar de banido da prática de programação, pode ser útil em determinadas circunstâncias. Esse exemplo aqui, ó, olha aqui, sair de dentro de laços alinhados. Você tem um monte de for, lá dentro você tem um goTo fim. Aí você tem o fim do programa, né? Fim é fim do programa. Esse go to fim aqui, ele vai para o fim do programa, né? Essa aqui é a condição. Eu vou fazer só para vocês entenderem o go to, eu vou fazer o go to, o while, vou fazer um while aqui. Olha que interessante esse while. Esse while, vou fazer um while, esquece o break e continue. Esse já passou. Break interrompe o while, o continue, sai daquela única interação, né? Beleza. Aqui, ó, eu vou agora só executar um outro programa. O que esse programa faz?
ele imprime os números entre A e B. Se A for 1 e B for 10, ele vai imprimir de 1 a 10. Dá um exemplo aqui. Ó. Executar, vou digitar 1, vou digitar 10, ó, ele imprimiu de 1 a 10. Né? Foi esse o procedimento que foi feito. Beleza, excelente. Agora, veja só. Eu vou trocar esse comando aqui agora, usar o GoToLabel. Eu vou, no lugar do while, eu vou colocar um if, tá? No lugar do while, eu vou colocar um if. Aí aqui, ó, eu vou dar um GoTo, eu vou criar um nome aqui, que é o label, né? Label 1, por exemplo. Eu criei um label. Então, é para ir por L1, vou chamar de L1, esse label. L1. E L1, para mim, é esse if aqui. Olha que interessante. Então, ó, o L1 para mim é aqui. Essa marcação de início do L1. Na hora que chegar aqui, beleza. Eu volto a execução para cá. Beleza, eu não tenho A, eu não tenho nada. Aí eu vou executar esse programa. Vamos ver se ele compilou. Deixa eu ver se ele salvou aqui. Compilou. Beleza, compilou. Ó, 1 e 10. O que ele fez? Ele repetiu o while. Eu consegui implementar um while utilizando o GoToLabel. Label. O L1 aqui é um label. GoToL1. Eu simulo aqui o while. Né? Então, é muito interessante isso. Essa lógica é muito interessante. Né? Ele faz exatamente o que o while, o que o for faz. Eu consigo fazer isso. Ó. Então, vamos lá. Eu marquei aqui. Ó. Eu marquei. O label é nomear. Eu nomeei o comando if. O comando if agora, ele chama L1. Beleza. Testei. A é menor ou igual a B. Verdade, porque eu digitei 1 e 10, 1 é menor que 10. Ele entrou aqui dentro do if. Beleza. Aqui dentro, eu imprimi o 1, somei o A valeu 2. Na hora que chegou aqui, eu fui para onde? Eu fui lá para o L1. O que significa L1? É o if, porque eu nomeei aqui o if para L1. Então, o GoTo, ele simula essa situação, esse cenário, né? É bem interessante esse comando. Continuando aqui, pessoal. Então, o GoTo, ele vai para onde você marcou. Nesse exemplo aqui, ó, tem um monte de for, né? Um for, dentro de um for, dentro de um for e um if. Beleza. Aqui eu saio de toda essa estrutura se essa condição for atingida. Ó, se o I for igual a 2, se o J for igual a 3 e o K for igual a 1, eu saio dela. Eu interrompo essa condição. E eu vou para onde? Eu vou para o fim. O fim significa o quê? Eu vou para esse label aqui, ó, printf. Né? Então, é isso que esse comando faz, é isso que ele é bem interessante. Só que, por que ele é perigoso? Porque você, às vezes, perde o controle, você vai para o fim, mas o fim não é para onde você quer ir, ou você pode introduzir um bug, um problema no seu código. Ele é muito perigoso de se usar, tem que saber usar com cautela, por isso que o pessoal não recomenda. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Comando break, comando continue e o comando GoToLabel, né? A gente pode fazer alguns exercícios. Eu vou fazer um exercício agora para incentivá-los, que é o exercício 11 da nossa lista de exercícios que está disponível, né? Deixa eu abrir a nossa lista aqui. Aqui, ó. Vou fazer aqui o exercício 11. Faça um programa que leia um número e imprima todos os números naturais de 0 até n em ordem crescente. Eu vou fazer esse exercício 11 aqui com vocês. Vou codificá-lo aqui. Depois eu vou fazer ele usando o while ou o for. Eu prefiro o for. E depois eu vou fazer ele usando o GoTo. Tá? Deixa eu apagar esse código aqui. Vamos começar aqui praticamente do zero. É só para a gente ver aqui. Vamos ler de novo o enunciado do problema. Faça um programa que leia um inteiro positivo n. Então, vou ler n. N. Lê n, é inteiro. Pronto. Já li n. Primeira parte do programa está pronta. Scanf, né? Leia o n. Imprima todos os números de 0 até n em ordem crescente. Uai.
Então, vamos lá, ó, for. Vou criar uma variável i aqui de controle para o meu for. I igual a 0. Por quê? De 0 até n. I menor igual a n, ponto e vírgula, i mais mais. Pronto, é isso que eu vou fazer agora. E agora eu vou imprimir quem? O i. Né? O i é que ele vai variar de 0 até n. Né? O n é a condição de parada do for. É quando o i atingir 10 ou 20 ou o valor que eu digitei, aí eu paro, eu saio do for. Né? Então aqui eu vou fazer isso, ó, vou imprimir o i. Né? No lugar de porcento i, eu vou colocar o valor de i. Executei. Então, ó, vou digitar 10. Ele vai imprimir de 0 até 10. Vou executar de novo. Vou digitar 100. Ele vai imprimir de 0 até 100. Beleza. Isso é o exercício 11. Ele faz essa interação aí. Beleza, vou fazer ele usando o while agora, o mesmo exercício. Vou copiar esse código aqui só para ganhar tempo, ó. Enquanto, aí o while dá mais trabalho um pouco, né? While, enquanto o i for menor que n, menor ou igual a n, né? Eu tenho que colocar aqui inicialmente o i igual a 0, né? E agora, ó, o i mais mais. O while, ele é como se fosse o for desmembrado. Esse aqui vem para o início antes do while. A condição vem para junto do while. E o i mais mais vem para o final do while. Eu vou executar, ele vai fazer o procedimento duas vezes. Eu vou digitar 5, ele vai imprimir de 0 até 5 duas vezes. Ó, de 0 até 5 a primeira vez, de 0 até 5. Essa aqui foi feita com for, essa aqui foi feita com while. Por último, agora eu vou fazer usando label goto. Vou criar o label 1, ó, fazer i igual a 0, né? Tem que fazer mais semelhante ao while. I igual a 0. Se i for menor ou igual a n, abriu, fechou, e aqui, ó. E agora, go to L1, que é o label. Pode ser qualquer nome, tá, gente? Isso aqui pode ser L, pode ser L1, L2, pode ser isso, não importa. O label você pode ter qualquer nome. Então, agora ele vai imprimir de 0 ao número que eu digitei 3 vezes. Uma usando for, uma usando while, uma usando o L1, né? Que é o label. Então, vamos lá, ó. Primeiro é o 5 número, né? Ó, ele vai imprimir uma, duas, três. Deixa eu só pôr um printf aqui para a gente descrever, né? Printf, aqui, porcento i, né? Aqui, ó, eu vou só imprimir aqui um texto que é, esse é o for. Né? Então, o for vai ser impresso aqui. Perfeito. Ponto e vírgula, opa, Ctrl Z. Ponto e vírgula, perfeito, for. Aqui começa o while, né? Aqui começa o label goto. Beleza? Goto label, melhor. Agora ele vai mostrar direitinho. Ó. Então, vou digitar 5. Olha lá, o for, o while e o goto label. E por último, nós vamos fazer agora utilizando o do while, que é o último, né? Que a gente viu. Esse aqui é utilizando o do while. Aqui, ó, do, faça, enquanto o while é aqui embaixo, ele é trocado, né? Enquanto o i for menor ou igual a n, né? Agora é o while, do while, né? Começa aqui e termina aqui.
Executei, vamos testar 5. Ó, todos têm a mesma semântica, né? O for, o while, o go to label do while. É isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Fiz esse exercício 11 de 4 formas diferentes, né? Até a nossa próxima aula, né? Para tirar dúvidas de vocês, fique à vontade. Abraço.